Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que felicidade, meus irmãos, estar junto com vocês no primeiro dia do ano, né? Dia 1 de janeiro de 2022, né? Espero que todos estejam bem, tenham passado um romper do ano com seus familiares, todo mundo bem. E antes de começar a falar, né? Vou agradecer a diretoria da casa, nosso irmão Buglé, e a todos vocês que fazem parte do GEMAN, né? Que em 2021 me deram oportunidade de falar e de divulgar a nossa querida doutrina e o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Gratidão eterna a todos vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema bem legal, né? Bem propício para um comecinho de ano, que é Ano Novo, Tempo de Transformação. A gente vai estar conversando aí sobre esse tema, bem legal, né? E aí a gente não podemos esquecer do ano de 2021, né? Um ano de muitas perdas, um ano muito difícil para todos nós, né? E aí eu trouxe alguns números, né, da pandemia. Foram 619 mil desencarnações devido à pandemia. Só em nosso estado foram 20.400 e poucos desencarnados. Então, várias famílias enlutadas, né? Vários amigos perderam amigos. Então, foi um ano bem difícil. Mas mesmo com um ano tão difícil, foi um ano de muito aprendizado para todos nós. Veja que nas coisas aparentemente terríveis, nós conseguimos tirar coisas boas, né? E aí eu já falei essa parábola do nosso Mestre Jesus, que ele vinha caminhar com seus discípulos e encontraram um animal morto e já com mau cheiro, devido ao tempo, né? E os discípulos, observando aquilo, começaram a reclamar do cheiro e da visão que tinha daquela coisa feia. E o Mestre Jesus, com a visão espiritual que tinha e trazendo a lição em todas as suas passagens, disse: realmente, não é uma das mais belas visões. O cheiro também não é um dos mais agradáveis. Mas enquanto vida tinha este animal, veja que linda dentição ele tinha. Então, no feio, Jesus viu belo. No ruim, ele via coisa boa. Mas é um ano de tantas mortes, de tantas coisas, de inflação alta, de tudo. Concordo, meus irmãos? Mas se nós mergulharmos só nos problemas, só nas coisas ruins, nós não vamos sair nem de casa, meus irmãos. Estamos começando um ano de 2022 com as mesmas coisas. Só diminuíram as mortes. Mas continuam pessoas desencarnando devido à Covid. Agora devido à gripe, né? Graças a Deus, diminuiu muito depois da vacina, né? E hoje militamos numa doutrina que me mostra um tripé, né? Que está amparada em um tripé. Ciência, filosofia e religião. Que estão unidos em um só propósito, que é a melhoria do ser. E aí, de ontem para hoje, na mudança de ano, não é? De calendário, né? Nós prometemos que vamos melhorar. Este ano agora, em 2022, vou emagrecer, vou engordar, vou estudar, vou procurar um emprego melhor. Não é assim, meus irmãos? E quando acaba-se um ano, como acabou ontem, que nós colocamos na balança, o que prometi e o que cumpri, muitas vezes, o que prometi ainda continua lá em cima. Porque na euforia de mudança de ano, e aí eu falando por mim, de 40 anos, né? Prometendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou melhorar, vou fazer... Fiz um pouquinho assim, meus irmãos. Mas a transformação que vamos falar hoje em nossa conversa é
a transformação moral, aonde ele eleva o ser, o espírito, seguindo uma lei de progresso, de melhoria, de ir para frente. Então que comecemos o ano de 2022 com alegria, com a perseverança que o nosso Mestre Jesus sempre nos trouxe, pensando sempre que lá na frente o sol vai nascer novamente, nos dando uma nova oportunidade de sermos pessoas melhores. Trabalhemos, cultivemos o bem, com alegria, elevemos nossa autoestima, amem-se, perdoem-se, e no final do ano nós vamos começar a colher aquilo que estamos plantando agora no começo do ano. Militamos em uma doutrina, meus irmãos, que me diz que fora da caridade não há salvação. Quando vou no dicionário procuro caridade, caritas, amor. Paulo também, 1 Coríntios, ele fala lá: se falasse a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, de nada me serviria. Amar ao próximo como a si mesmo, primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que eu não posso amar ao próximo se não amar a Deus, e nem posso amar a Deus se não amar o próximo. Coloque-se em disposição do outro. A espiritualidade nos fala que se para eu ser feliz alguém tem que sofrer, que eu sofra. A espiritualidade também me diz que eu sou responsável por todo o bem que deixo de praticar. Vê que interessante. Eu sou responsável por todo o bem que deixo de praticar e sou também responsável por todo o mal que pratico. Que coisa, meus irmãos. Que reflexão para todos nós. Nos colocando em uma posição de avante, de trabalho, de busca, de não ficar parado. E hoje nós vamos estar conversando sobre reforma íntima, melhoria. O que é reforma íntima, meus irmãos? A reforma íntima é um trabalho contínuo de autoconhecimento, nos trazido, interessantemente, por nosso irmão Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala lá sobre o homem de bem, o caractere do homem de bem. Ele fala que enquanto vida ele tinha, ele passava em revista quando chegava à noite, quando ele ia se recolher à noite. E ele ficava pensando, será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? Será que eu magoei alguém? Para que no dia seguinte eu me reconciliasse com aquela criatura. Muitos de nós não praticamos isso, né? Muitas vezes nem oramos agradecendo a Deus pelo dia bom ou ruim. Se foi bom, joia. Se foi ruim, na grande maioria dos dias ruins, nós, no mínimo, adquirimos um pouco de conhecimento. Santo Agostinho nos dá uma aula de autoconhecimento. E aí vem com o caractere do homem de bem, quando ele fala lá, o homem de bem pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas Léo, você já tocou em 2 pontos aí falando de caridade. Caridade, eu faço caridade. Eu dou alimento aos pobres. Quando eu tenho dinheiro, dou também. Bom, meu irmão. Coisa boa. Mas Jesus também falou que nem só de pão viverá o homem. E aí vem Kardec com a espiritualidade bondosa e amiga nos mostrando 2 vertentes de caridade. A caridade material bem necessária, meus irmãos, porque precisamos nos alimentar, precisamos ainda do dinheiro. Mas e a caridade moral, que é aquela que cedemos o ouvido, um abraço fraterno, um olhar fraterno, uma palavra de conforto para aquele que sofre? Trabalhemos, meus irmãos.
Porque quando eu auxilio o próximo, eu estou me auxiliando também. Vê que interessante, nossa irmã Joana de Ângela diz o seguinte: quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Grande, grande, grande verdade. Quem já teve a oportunidade de ir em visita a um hospital e perceber que seus problemas ficam desse tamanho e muitas vezes se envergonhar de ter dito que tinha problema. Já aconteceu comigo, meus irmãos. Pessoas sofrem nesta hora que estamos conversando. Pessoas não se alimentaram nesta hora que estamos conversando. E nós estamos aqui conversando sobre o Mestre Jesus, trazendo algumas reflexões para nossas vidas, tentando ser melhor hoje do que ontem, tentando começar um 2022 melhor do que fomos em 2021. Reforma íntima, lei de progresso. E continua. Modelando-nos progressivamente na vivência evangélica. Em todos os sentidos de nossa existência. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e perguntam: você é evangélico? Né? E a gente diz: não sou evangélico não. Mas somos evangélicos, meus irmãos. Por que somos evangélicos? Porque seguimos o evangelho do Cristo. Kardec também perguntou à espiritualidade no Livro dos Espíritos quem seria o nosso guia e modelo. E foi-nos respondido a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. E de um tempo para cá, meus irmãos, quando acontecem coisas na minha vida que eu fico sem saber o que fazer, eu me questiono o que Jesus faria. E uma vez eu disse isso a um amigo e ele disse: meu irmão, tu se compara a Jesus? Eu disse: não, meu irmão. Mas eu sou um seguidor do Cristo. Eu tenho ele para mim como um guia e modelo. Então, quando eu coloco Jesus no que ele faria, eu vejo um espírito escol. Um espírito que não tem orgulho, não tem vaidade. E ele, enquanto espírito de uma alta envergadura, pensará certamente diferente de mim. E fará aquilo que eu não faria. Essa semana, eu assisti num documentário onde uma mãe perdia os 2 filhos policiais em uma troca de tiro. E aí o médico chama a mãe para conversar e diz: mãe, os 2 filhos da senhora que adentraram ao hospital baleados estiveram agora confirmada a morte cerebral. E eu vim pedir à senhora os órgãos dos seus filhos, que eles poderão ajudar a 38 pessoas que estão na fila de espera. E enquanto essa médica conversava com a mãe desses policiais falecidos devido a um tiroteio, entra uma outra médica que estava com aquele que baleou seus filhos internado, precisando de um fígado para ser doado. E a médica pergunta à mãe: mãe, a senhora poderá ajudar essas 38 famílias que vão receber os órgãos sem saber de quem está sendo doado, mas a senhora, enquanto família, pode dirigir um desses órgãos para uma pessoa X. E eu vim pedir à senhora que doasse esse órgão, o fígado, para um rapaz jovem que adentrou talvez a criminalidade por falta de conhecimento, de experiência de vida. E a mãe, naquele momento de tristeza, de aflição, pergunta: este foi o que atirou nos meus filhos? O que tirou a vida do meu filho? Não dou. Não vou dar. Que ele morra também. Inclusive agora eu não quero doar mais para ninguém, porque talvez um desses órgãos vá para ele. E no momento dessa conversa entra um outro policial, escutando toda aquela conversa, e pede para falar com a mãe, a sós. E ele entra, abraça aquela mãe, a caridade moral,
dá algumas palavras de conforto pela perca que ela teve e começa a conversar com a mãe. Falar daquele jovem que, mesmo estando no crime, é um ser humano, que precisa de uma nova oportunidade, de uma nova chance. E depois de alguns minutos de conversa, aquela mãe pede para que os médicos entrem e permitem a doação do órgão de um dos seus filhos para aquele que naquele momento tirou a vida deles. Aí eu pergunto, o que Jesus faria? Doaria o órgão ou diria que não? Talvez eu, naquele momento de aflição, de angústia, dissesse não. Mas quando eu trouxesse para mim o que Jesus faria, certamente doaria aquele órgão. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos através do orgulho, no momento de raiva. Eu tenho um gerente que me auxiliou muito no começo do meu trabalho, né? Na minha formação profissional. Eu cheguei numa parte de liderança da empresa e ele dizia assim: Léo, você age muito pela emoção. Vamos nos utilizar da razão, meu irmão? E aí, poucos anos depois, eu adentro dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, quando Kardec nos fala sobre uma fé raciocinada, com olhar para o futuro, me dizendo que eu tenho que ser melhor hoje do que ontem. Por isso que eu trouxe essa história desta mãe que perde 2 filhos e pode auxiliar aquele que matou seus filhos. Porque quem somos nós, meus irmãos, para julgar? Sei que muitos estão pensando aí, se fosse o meu não dava não. Que é o nosso pensamento hoje, ainda, infelizmente, devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Eu não me esquivo disso não, tá, pessoal? Eu erro tanto quanto qualquer um de vocês aí. Vou reencarnar ainda um bocado de vezes. Mas quando nós escutamos essas histórias, esses fatos que acontecem na vida real, nós começamos a refletir as nossas vidas. Foi dado, meus irmãos, uma nova oportunidade àquela criatura, uma nova chance àquela criatura, para que ele seja hoje melhor do que ontem. Eu sempre em minha conversa eu trago o nosso irmão Lázaro, né? Aquele que matou um bocado de gente, né? E depois foi assassinado pela polícia e tal. Aquela criatura vai ter uma nova oportunidade, porque Deus, ele é soberanamente bom e justo. Mas Léo, e vai ficar impune? Não, Deus é amor, mas é justiça. Inclusive, Deus não promove dor para ninguém, não. Não promove sofrimento para ninguém, não. Nossas dores e nossos sofrimentos são criados por nós mesmos, porque deixamos de cumprir algumas de suas leis. Em algum momento deixamos de cumprir a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de trabalho. Em algum momento, meus irmãos, fizemos alguém sofrer. Por isso que nosso irmão Santo Agostinho, quando ele fala assim, conhece-te a ti mesmo, né? E fala que ele passava em revista o seu dia. Vê que massa, vê que interessante. Você chegar em casa nos colocando hoje, trabalhei o dia todo, ou fiquei em casa o dia todo, mas trabalhei, né? As nossas mães, né? Trabalham mais que a gente que está indo para a rua. Tem que fazer alimentação, lavar roupa, varrer casa. Fizeram alguma coisa durante o dia. Então, tomamos nosso banho, vamos nos recolher. E antes de fazer a nossa prece, passar em revista o nosso dia. Então, acordei cedo, fui ali. Eita! Tratei mal fulana. Amanhã, logo cedo, é a minha primeira coisa que vou fazer. Vou me reconciliar com ela. Vou me desculpar com ela. Santo Agostinho nos dá uma aula sobre isso. Via se fez todo o bem que poderia ter feito, se magoou alguém, e caso tenha, se reconciliar com aquela criatura. Ele nos dá uma aula sobre isso. Mas por que, Léo, eu devo me transformar, me melhorar, me reformar, né? Jesus lá atrás falou sobre o homem velho, né? E começar um homem novo,
Porque é um meio, meus irmãos, de nos libertarmos de nossas imperfeições, de nossas arestas. Eu falo que essa reforma, essa mudança é um grande burilamento para todos nós. Muitas vezes essa reforma, esse burilamento chega através de dor, de dores, né? E aí, quando falamos em dor, né? E aí a gente escuta muitos falarem que quando passaram por problema X, por situação A, se consideram hoje pessoas e espíritos melhores, porque sentiram na pele a dor. E muitas vezes essa dor chega como lei de progresso. A dor, digo, meus irmãos, que é uma pedra no meio do nosso caminho, que tropeçamos e damos 2 passos para frente. Começamos a ter uma visão diferente de vida, de mundo. O que é dor para uns, para outros, são soluções. Então, para que reformar? Para começarmos a deixar esse homem velho de lado e começar o homem novo, mudando-se. Mas para começar essa reforma íntima, muitas vezes nós temos que nos perdoar, meus irmãos. Acontecem, né, claro, coisas em nossas vidas, de passado, né, que não nos perdoamos por ter feito. E vivemos a vida amargurada. De vez em quando vem aquilo ali, como um beliscão. Eita, me lembro daquilo. Então digo uma coisa a vocês. Para começar essa mudança, para começar um ano melhor, perdoem-se. Amem-se. Coloquem na sua cabeça que você é importante para alguém, para Deus, para a espiritualidade bondosa e amiga, que nos ama de uma forma, meus irmãos, que coloca um anjo guardião, um espírito protetor, como queiram, à nossa disposição, e ele abdicando de toda uma existência para estar ao nosso lado, nos encaminhando para o bem. E acima de tudo, um Deus soberanamente bom e justo. Amem-se, meus irmãos. Perdoem-se. Porque se eu não me amar, se eu não me perdoar, como praticarei o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar do meu irmão Buglé? E é onde é que eu começo a fazer essa reforma íntima, né? Primeiramente, dentro de nós mesmos, é aquilo que eu estava falando com vocês. Porque todos nós temos pelo menos uma ideia de nossas más inclinações. Eu não vou estar aqui acusando uma inclinação de ninguém, todo mundo sabe a sua. Mas dando alguns exemplos, né? Alguns sabem aí que sua má inclinação é para bebida, alguns sabem que é para sexualidade, alguns sabem que é para droga, alguns sabem que é para maledicência. Então, por que não nos afastarmos, meus irmãos, daquilo que eu sei que se eu for, eu cairei? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui julgando quem bebe, quem fuma, não é isso. Mas se eu quero mudança, eu tenho que começar a mudar por mim mesmo. Se eu sou uma pessoa que fala muito alto, como é que eu quero que aquela criatura fale baixo? O que Jesus faria? E aí a gente vai para as suas passagens bíblicas. Jesus vem no momento onde a lei mosaica era olho por olho, dente por dente, meus irmãos. Jesus chega num momento trazendo palavras de amor, de conforto, de confiança, de esperança, no momento onde era errou, apedreja, errou, chicoteia, errou, mata. Na passagem da adúltera, meus irmãos. Mestre, essa mulher adulterou. A lei mosaica me diz que ela tem que morrer por apedrejamento. O que diz tu? Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo intitulado Não vim destruir a lei, vim fazer cumprir. Jesus chega num momento que a lei era muito dura. E ele responde: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou contra a lei, não impôs nada a ninguém. Simplesmente ele mexeu com as consciências. Quando todos saem, ele pergunta: cadê teus acusadores?
Foram embora, mestre. Ninguém te acusou? Não. E quem sou eu para te acusar? Jesus, o Espírito Escol. O único que poderia dizer alguma coisa é aquela mulher. A única coisa que ele diz a ela é: vai e não peques mais. Quando fazer essa reforma íntima, meus irmãos? O momento é agora. Quando fazer essa transformação? Agora e já. Talvez eu não possa modificar lá o passado, mas eu posso começar um novo começo. Começar de agora para frente. Veja que beleza. Deus nos dá uma coisa chamada reencarnação. Uma nova oportunidade. Um recomeço. Para que eu possa ajeitar as coisas que eu errei lá atrás e começar a trilhar coisas novas e boas. Aí eu sempre trago exemplos, né? E as pessoas falam, sempre dizem os mesmos exemplos: Jesus, Matéria de Calcutá, Irmã Dulce, Chico, Divaldo e tantos outros anônimos, meus irmãos, que nós conhecemos. É aquele líder comunitário. Eita, aquele vizinho, rapaz, que ajuda todo mundo, que pensa mais nos outros do que nele. Esses são o homem de bem que o nosso irmão Santo Agostinho nos fala. Jesus, ele vem no momento e traz pelo exemplo. E eu escutei uma vez um professor universitário meu falar o seguinte: palavras convencem. Porque hoje eu vou em um julgamento e pelas palavras eu convenço lá aqueles que condenam aquele que talvez seja o que não foi o autor, injustamente. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Jesus arrastava multidões, meus irmãos, atrás dele, porque ele falava e exemplificava, nos dando o caminho da melhoria, da reforma, da transformação. Então, quando reformar, quando melhorar, quando me transformar, agora. Nunca é tarde, meus irmãos. Podemos estar com 100 anos, mas eu posso começar um novo recomeço. Então, tirem da cabeça: pau que nasce torto, morre torto. Negativo. E lembrando que ninguém nasce torto, né? Nós vamos mudando no decorrer de nossa trajetória. Porque com Deus justo, soberanamente bom, Ele nos criou todos simples e ignorantes. Jesus foi criado simples e ignorante, meus irmãos. Como todos nós. Deus não distingue ninguém de ninguém, não. Por cor, por raça, por credo, por gênero. Não. Somos criaturas simples e ignorantes. No decorrer de nossa trajetória, nós nos desvirtuamos ou seguimos no norte do Cristo. Vamos correr, que a hora já está acabando. Faltam 2 minutinhos, a gente vai trazer nossas considerações finais, né? Rogando a Deus muita paz, muita luz para este ano que vem, nos dando perseverança, nos dando força, nos dando coragem, meus irmãos, para sermos melhores. Que possamos, meus irmãos, seguir nessa trilha reta do Cristo, seguindo seus exemplos, suas palavras de amor, de confiança, de perseverança. Oremos, meus irmãos, por nós, pelos aqueles que sofrem, pelas famílias enlutadas, pelo aquele presidiário que achamos que não tem mais jeito, pela aquela ovelha negra da nossa família, que quando a mãe o afaga e o abraça, alguns familiares dizem: mas rapaz, ele tem um irmão trabalhador, estudante, e a mãe dá mais carinho àquele. Porque é aquele, meus irmãos, que precisa do abraço, do aconchego, do carinho, de ser notado, de ser auxiliado, de ser encaminhado para o bem. Mudemos, meus irmãos, reformemo-nos. Tentemos ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Meus irmãos, que um 2022 de muita paz, de muita alegria, de muito convívio com Cristo, de muita caridade. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós.
Fiquem na paz e até uma próxima oportunidade de trabalho para falarmos um pouco mais sobre o Cristo. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe.